discovery that has the archaeological and scientific communities abuzz. It's an ancient city belonging to a mysterious culture buried in the jungles of Honduras. Descobertas de vegetação do nosso mundo são alguns dos lugares mais remotos e inexplorados do planeta. Mas isso não significa que eles nunca tenham sido tocados pelos humanos. De folhas vivas a velhas civilizações que foram perdidas pelo tempo, a sistemas de cavernas gigantescas que seguram o mundo inteiro no interior. Junte-se a nós, enquanto contamos para você as 15 descobertas mais misteriosas e assustadoras da selva que mudarão a sua percepção das florestas que pontilham nosso planeta. Número 15. As imagens de Erie. Recentemente, algumas imagens têm surgido na internet que são ditas como uma pista para a existência de uma civilização oculta que nunca foi descoberta antes. Segundo algumas pessoas, as imagens em questão são da época de Percy Harrison Fawcett, um explorador britânico que estava tentando descobrir uma civilização perdida na Amazônia, que Fawcett havia nomeado simplesmente de Cidade Z. Nas primeiras décadas do século XX, Fawcett havia sido aclamado como um dos últimos dos grandes arqueólogos e cartógrafos amadores, homens que se aventuraram em territórios desconhecidos com pouco mais do que um facão, uma bússola e um senso quase divino de propósito. Fawcett sobreviveu na selva por anos de cada vez, sem contar com o mundo exterior, muitas vezes substituindo por dias num punhado de nozes. Ele foi emboscado por tribos hostis, muitas das quais nunca tinham visto um homem branco antes. Ele emergiu com mapas de regiões das quais nenhuma expedição havia retornado. Diz que essas imagens foram capturadas durante uma das expedições à densa floresta amazônica. Mas a câmera foi perdida e foi descoberta anos depois. Essa imagem mostra um homem macaco híbrido olhando diretamente para a câmera, com a cabeça levando a maior parte do peso do corpo. Outras imagens mostram algumas criaturas estranhas, criações tribais, decoradas e enormes estruturas misteriosas que se parecem mais ou menos com um ônibus espacial esculpido. Embora não muito se saiba sobre as origens das fotos, as pessoas acreditam que elas representam uma civilização antiga que já existiu na floresta densa da Amazônia e nunca entrou em contato com o mundo moderno. Pode ou não ser verdade, mas estas imagens são certamente estranhas e também fascinantes. Número 14. Aldeia do Povo Abandonado. Um dos lugares alegadamente mais assustadores de Connecticut é Little People's Village, escondido na floresta de Middlebury. Um complexo de casas do tamanho de bonecas em ruínas e estruturas estranhas ao lado dos restos de uma casa de pedra é um lugar bem estranho de insanidade trazido pelo pequeno povo. Uma versão do conto diz que um homem e sua esposa, talvez uma bruxa, estavam casados felizes e vivendo em Middlebury há um século, quando a esposa começou a ver seres de fadas em miniatura no bosque próximo. Ela insistiu que seu marido construísse uma modesta vila para que esses seres semelhantes a duendes pudessem viver. A vila se expandiu ao longo dos anos e, com ela, a magia gradualmente deu lugar à insanidade. Tudo o que resta para comemorar o final trágico do casal é a cidade deserta em pequena escala. Outra versão desse mito diz que um homem solitário na casa de pedra foi ordenado a construir a vila pelas vozes das pessoas pequenas. De acordo com a lenda, as vozes eventualmente o levaram à loucura, a ponto de ele ter tirado a sua própria vida. Muitos turistas hoje acreditam que ela é assombrada pelas pessoas pequenas ou pelos fantasmas daqueles que foram atormentados lá e que poderosos campos de energia negativa a cercam. Alguns dizem que ficar lá por muito tempo pode fazer você ficar louco porque você vai começar a ouvir vozes de pessoas pequenas. Verdade ou não, grande parte do local desmoronou ou está desmoronando e foi abandonado desde que os trolleys pararam de funcionar quando o lugar já fazia parte de uma elaborada linha de trolley dos parques de diversões. Número 13. Le Loyon. Durante os últimos 10 anos, um indivíduo não identificado tem feito patrulhas diárias pela floresta suíça. A história do indivíduo misterioso, que sempre toma o mesmo caminho pela floresta e sobe a montanha, se tornaram parte da tradição da área, transmitidas através de gerações, com sussurros silenciosos e risos escondidos. De acordo com supostas testemunhas oculares, o indivíduo não identificado é descrito como uma figura humanoide alta, com cerca de 190 centímetros de altura. Ele veste uma caldeira escura, preta ou cinza escura, e se cobre com um manto de camuflagem esverdeado. Mais notavelmente, ele usa uma velha máscara de gás que cobre toda a sua cabeça. Le Loyon foi visto pela primeira vez por humanos no final dos anos 90 e no início dos anos 2000.
Uma mulher local disse que estava coletando flores ao lado da rota quando avistou o Le Loyon e ficou surpresa ao vê-la. Alguns especularam que Le Loyon é uma mulher mentalmente doente, um cara gigante, alguém com um problema de pele ou um sobrevivente, entre outras possíveis identidades. A primeira fotografia conhecida de Le Loyon foi tirada por um fotógrafo amador não identificado e publicada no diário suíço de língua francesa Le Matin, em setembro de 2013. Com a foto viralizando, Le Matin afirmou que a máscara de gás e o manto de Le Loyon tinham sido descobertos na floresta Maules, juntamente com uma nota intitulada Certificado de Morte e Testamento do Fantasma de Maules, escrita por Le Loyon. De acordo com a nota, Le Loyon estava ciente da nova foto que ficou viral e estava insatisfeito com a atenção que ela trazia para a floresta. Nenhum outro avistamento de Le Loyon na floresta Maules foi relatado desde então. Alguns dizem que a pessoa era um excêntrico local que parou para fazer caminhadas vestidas depois de perceber que poderia estar associada a Le Loyon. Infelizmente, a redação da nota fez com que alguns concluíssem que Le Loyon havia tirado a sua própria vida, o que foi a razão por trás do seu desaparecimento. Número 12. Castelo de Dundas. Ao visitar os cantos remotos da região de Catskill, Nova York, ninguém esperaria que um castelo de pedra aparecesse erguendo-se de seus bosques. A pequena aldeia de Roscoe, a apenas 2 horas da cidade de Nova York, tem uma população de menos de 1.000 habitantes. Enquanto a cidade em si é cênica, ladeada de um lado por montanhas e florestas, esta seria a única razão pela qual se teria que visitar. No entanto, isso é apenas se eles não tivessem conhecimento do castelo de Craigclair, um dos mais famosos, e acredita-se que seja amaldiçoado pelos locais aí abandonados. Craigclair é facilmente reconhecível. Suas torres de pedra se erguem sobre os bosques ao redor, e um portão de ferro forjado, um pouco decadente, marca sua entrada. Parece literalmente um castelo escolhido de um conto de fadas. Embora a sua excelente aparência seja uma prova da habilidade artesanal dos anos 1880, sua narrativa é tudo menos impressionante. Os quase 1.000 acres de terra nos quais Craigclair é construído pertenciam ao conhecido arquiteto de Nova York, Bradford L. Gilbert. Quando Gilbert faleceu, o próximo proprietário do castelo foi Ralph Wurtus Dundas, que ao comprar a propriedade em 1915, começou a construir sobre a estrutura original para criar um castelo do conto de fadas. Infelizmente, Wurtus Dundas morreu quando a propriedade estava sendo concluída. Antes de sua esposa Josephine e filha Muriel pôde se mudar para casa. Ambos desenvolveram problemas de saúde mental e estavam comprometidas com sanatórios. Portanto, ninguém da família jamais viveu no castelo que foi construído só para eles, e por causa disso alguns acreditam que a propriedade está amaldiçoada. Nos últimos anos, Craigclair foi comprado e usado como um acampamento de verão e mais tarde como um retiro. No entanto, agora ele permanece vazio quando começa a se decompor, e sua beleza anterior é esquecida à medida que se decompõe na floresta. Daí, porque as pessoas agora se referem ao prédio como o fantasma da Renascença americana. Esse castelo medieval de estilo gótico, sentado em uma pequena montanha ao pé de densas florestas, tornou-se uma fonte de lenda para os habitantes locais da região. Com seus torreões de pedra, arcos médicos, pisos de mármore e torres de madeira, é fácil de acreditar em qualquer história sobre ele, assim como é a natureza conjuradora que os lugares abandonados muitas vezes têm sobre nós. Número 11. Misteriosos anéis de floresta. Um fenômeno estranho. Milhares de grandes e perfeitamente redondos anéis de floresta pontilham a paisagem boreal do norte de Ontário. Do ar, estes misteriosos anéis de cor clara, de crescimento de árvores atrofiadas, são claramente visíveis, mas no chão, você poderia caminhar através deles sem percebê-los. Eles variam em diâmetro de 30 metros a 2 quilômetros, com um anel médio medindo cerca de 91 metros de diâmetro. Mais de 2.000 desses anéis florestais já foram documentados, mas os cientistas estimam que o número real é mais de 8.000. O que causa esses círculos quase perfeitos na floresta? Desde que eles foram descobertos em fotos aéreas há cerca de 50 anos atrás, os anéis têm confundido biólogos, geólogos e silvicultores. Quando investigados, tornou-se claro que eles representam anéis de crescimento de árvores atrofiadas. Entretanto, a causa exata deste fenômeno permanece controversa, com uma ampla gama de hipóteses. As mais populares incluem a ideia de que os anéis estão acima de depósitos de metano, depósitos minerais e até mesmo tubos de kimberlitos com diamantes, nomeados em homenagem à famosa cidade diamantífera de Kimberley, na África do Sul. Outros favorecem um fungo matador de árvores como responsável. Embora, agora desconsiderada, uma hipótese extrema até sugeriu múltiplos impactos de meteoritos que os criou. Algumas explicações também colocaram um OVNI ou um extraterrestre no fenômeno.
mas ninguém sabe ao certo sobre a origem desses anéis. Embora o norte de Ontário tenha a maior concentração de anéis florestais, eles também podem ser encontrados em Yukon, Quebec e até mesmo em lugares tão distantes quanto Rússia e Austrália. Número 10. O Pântano de Arco-Íris. À primeira vista, estas imagens, que contêm um padrão de cobertores rosa, roxo, azul e amarelo na superfície da água, ligados pelos raios solares, não parecem ser reais, mas na verdade são. O efeito é descrito como um arco-íris do pântano, ou como o fotógrafo que tirou a primeira foto chamou, o pântano psicodélico. Quando Brent Rosen postou a foto da sua namorada de um arco-íris no Reddit, ele recebeu mais de 120 mil votos favoráveis em 24 horas. O casal estava andando no First Landing State Park, Virgínia, Estados Unidos, quando viram um fenômeno natural incomum. O Parque Estadual First Landing abrange 2.888 acres e fica no topo de antigas dunas de areia. É uma combinação de pântano careca, de cipreste e floresta marítima. O pântano é uma área bem pantanosa entre os topos das dunas. Não está conectado a outras fontes de água e é completamente alimentado pela chuva. E, de acordo com Jeff Ripple, um ex-líder da caminhada no pântano da Flórida, os pântanos com um fino filme em cima de água comum são o resultado de óleos naturais liberados pela vegetação em composição ou pelos processos biológicos de bactérias anaeróbicas que reduzem o ferro no solo. Jeff explicou que a água precisa ficar parada por longos períodos para que o arco-íris apareça. Os óleos naturais de ciprestes produzem esta bolha de sabão ou mancha de óleo na superfície de água. Quando a luz do sol quebra as árvores e atinge os olhos no ângulo certo, um efeito de arco-íris na água pode ser visto. Este fenômeno é encontrado em diferentes pântanos ao longo de muitas trilhas da Flórida. Mas este efeito de arco-íris desbotado é simplesmente único e totalmente de tirar o fôlego. Número 9. O Rio Fervente da Amazônia. Escondido na selva densa da Amazônia peruana está um rio em ebulição e percolação. As águas turquesa fumegantes, que podem atingir até 200 graus Fahrenheit, são guiadas por pedras de cor marfim e guardadas por paredes de 60 pés de floresta e vegetação exuberante. Os locais acreditavam que o rio era sagrado e que as águas quentes tinham poderes curativos, e os xamãs o incorporavam aos remédios. Andrés Russo, um jovem explorador geógrafo nacional, ouviu falar dele pela primeira vez com seu avô peruano. Quando Russo se tornou geofísico, ele decidiu investigar o rio e ver se ele poderia encontrar uma explicação científica para o fenômeno. O rio é protegido pelo xamã da pequena cidade Mayantuyacu, um centro de cura isolado. Depois de obter permissão especial do xamã para estudar a água, Russo foi conduzido pelo aprendiz do xamã para o trecho de quase 4 milhas de água corrente e escaldante. Russo, usando apenas sandálias, saltou cuidadosamente entre as pequenas rochas brancas do tamanho de papel para tirar amostras de diferentes áreas do rio. Ele descobriu que a água tem em média 187 graus Fahrenheit e não está fervendo muito, mas ainda está realmente quente, com o vapor emanando da superfície. Um corpo de água do tamanho do rio fervendo requer uma fonte de calor com muita energia, mas o vulcão ativo mais próximo está a mais de 400 milhas de distância e não há sistemas mágicos conhecidos na selva amazônica. Após algumas investigações, os testes de diferentes hipóteses, Russo e seus colegas de pesquisa acreditam que uma característica hidrotérmica com falhas estava fazendo com que o rio atingisse tais temperaturas. A água infiltra-se profundamente na terra, aquece no subsolo e ressurge através de falhas e rachaduras. Esse é um fenômeno muito raro e, por causa disso, o Xanay Timpishka, também conhecido como La Bomba, é o chamado de o único rio fervente do mundo. E é tão quente que, se alguém cair no rio, a sua pele estaria coberta de queimaduras de 3º grau, e isso em menos de 1 segundo, de tão ferventes que aquelas águas são. Número 8. Bunker secreto da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos abrigos subterrâneos de guerra foram esquecidos ou enterrados. Entretanto, um bunker escondido da Segunda Guerra Mundial foi recentemente descoberto na periferia da Escócia. Forestry and Land Scotland, FLS, foi a descoberta na Craigsland Forest, perto de Moffat, durante as operações de abate de rotina. O bunker tem apenas 7 metros de comprimento e 3 metros de profundidade, formado por um arco de chapas de ferro corrugado sobre um piso de cimento. Cada extremidade possui uma escotilha que pode ser usada para entrar ou sair. Diz que o bunker teria contido beliches, uma mesa e fogões, todos os equipamentos necessários, mas nenhum desses materiais sobreviveu. Pensa-se que algumas madeiras quebradas encontradas no chão poderiam ser de armações de cama. A FLS
diz que, devido à raridade e importância do local, bem como por razões de saúde e segurança, o bunker não estava aberto ao público e sua localização exata seria mantida em segredo. O pequeno bunker provavelmente foi utilizado como base de operações pela unidade auxiliar secreta do Home Guard. Estes grupos, frequentemente conhecidos como o Exército Secreto de Churchill, consistiam de veteranos bem equipados e ansiosos para a batalha. As unidades auxiliares tinham o apelido de Scallywags e recebiam ordens para lutar até a morte. Eles eram encarregados de causar estragos até as linhas inimigas se os nazistas invadissem. O bunker é uma reminiscência dos tempos perdidos e vai ajudar os pesquisadores a descobrir mais sobre a era da Segunda Guerra Mundial. Número 7. Esferas de pedra da Costa Rica. Descobertas na década de 30, as esferas de pedra da Costa Rica, esculpidas pelo povo pré-colombiano, permanecem um mistério para os cientistas até hoje. Las Bolas, como são chamadas pelos locais, foram descobertas na selva costarriquenha e a maioria delas não estão mais em suas localizações iniciais. De acordo com pesquisadores, as esferas foram esculpidas por mãos humanas por volta do ano 600, com a maioria das esferas datando depois de 1000, mas antes da conquista espanhola. Desde sua descoberta no delta de Quis, na ilha de Canho, mais de 300 pedras esféricas foram documentadas em uma variedade de tamanhos, variando de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. Algumas das pedras pesam cerca de 16 toneladas e são feitas de pedra ígnea dura, chamada granodiorita. Pedras inacabadas nunca foram encontradas e todas elas são monolíticas. Diferentes teorias e lendas têm sido desenvolvidas em relação ao propósito dessas pedras. Lendas locais dizem que elas são resultado de uma poção capaz de amolecer a rocha, possuída pela população nativa e que elas vieram da Atlântida. Muitas das pedras ainda contêm marcas de ferramentas usadas para moldá-las. A lisura das superfícies foi provavelmente alcançada através do polimento das pedras acabadas com areia ou couro. Os cientistas não foram capazes de fixar o tempo exato em que foram feitas. As estimativas variam de 200 antes da Era Comum até 1500 antes da Era Comum. A pergunta mais difícil de responder é: por que as pedras foram feitas? Qual foi o propósito delas? Ninguém sabe ao certo, mas algumas teorias se desenvolveram. Alguns acreditam que elas foram usadas como bússolas. Outros pensam que elas se alinham com fenômenos astronômicos. As pessoas também pensam que elas foram usadas como marcadores de sepulturas ou símbolos de status, marcando a propriedade de antigos líderes. Qual era o verdadeiro propósito dessas pedras antigas? O mundo pode nunca saber. Número 6. Cidade Antiga. Uma cidade antiga de mais de 200 km² foi descoberta na Bolívia. Somente recentemente, os cientistas puderam usar os scanners LiDAR para descobrir a cidade, que tinha sido camuflada por milênios pela espessa folhagem da selva amazônica. Isso lhes permitiu testemunhar estruturas como pirâmides, represas, canais, ilhas florestais, elevadas e edifícios, cuja colocação fornece pistas para a perspectiva cosmológica dos nativos. Esta estrutura foi construída entre os anos 500 e 1400 d.C., pela cultura Khazarabe, os habitantes originais da região. Eles ocupavam mais de 4.000 quilômetros da floresta tropical amazônica nessa época. O Instituto Arqueológico Alemão em Berlim, liderado por Heiko Promers, descobriu as ruínas das duas grandes cidades, Kotoka e Landvar, juntamente com 24 sítios menores, 15 dos quais foram novas descobertas. As novas descobertas desmentiram a teoria de que a Amazônia estava despovoada antes da chegada dos espanhóis. Provavelmente, também existem aldeias menores na área escaneada, muito pequenas para que o LiDAR possa detectar. Ao mesmo tempo, as descobertas atuais dizem muito sobre a sociedade que construiu uma infraestrutura desenvolvida nesta região e teve uma rica vida social. Os scanners da LiDAR são alimentados por pulsos de laser que apontam para o solo a partir de aeronaves. Os cientistas estão usando-os para encontrar os restos de assentamentos, mesmo em lugares onde a vegetação densa os impede de serem vistos a olho nu e alcançá-los por terra. Número 5. A Floresta Torturada da Polônia. Perto da pequena cidade de Gryfino, na Pomerânia Ocidental, Polônia, está localizada uma floresta incomum onde cada árvore é dobrada em sua base. Ela foi chamada de Floresta Tortinha, pois os pinheiros crescem da base com uma curva afiada de 90 graus e depois curvam-se de volta para crescer em linha reta para cima. Independentemente das suas curvas, as árvores são em sua maioria saudáveis e crescem até 50 pés de altura. As árvores em forma de J têm atraído muitos visitantes curiosos e várias teorias têm surgido para provar por que os pinheiros têm a forma torta. Uma das teorias sugere que nos anos 30, pinheiros de diferentes comprimentos foram plantados e depois achatados pelos tanques alemães quando eles eram jovens.
No entanto, a curvatura dos troncos era muito suave para tal destruição. E os tanques teriam arrasado toda a floresta, não apenas o jovem pinheiral. Outros sugerem que fortes tempestades de neve, puxadas gravitacionais, mutações genéticas, alienígenas, etc., poderiam ter alterado a forma das árvores. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os pinheiros nesta estranha e sinistra floresta, e até essa data permanece um mistério. Número 4. Baleia jubarte. Quando pescadores locais estavam caminhando para uma floresta de mangue no Brasil, eles se depararam com algo que não deveria estar lá: a carcaça de uma baleia jubarte. Os restos foram depositados em uma parte tão remota do manguezal, no delta amazônico, que foram necessários 2 viagens para que os especialistas em vida selvagem chegassem ao local. A baleia bebê provavelmente se perdeu no mar e morreu de fome ou de alguma outra causa desconhecida, e foi arrastada pelas marés até a praia de Araruna, na cidade de Soure. Baleias como esta são comuns no Atlântico Sul, pois vêm para a costa do Brasil para acasalar tipicamente e passam seus invernos na Antártica. Enquanto a razão exata de como esta baleia acabou tão longe na floresta permanece desconhecida, a criatura não sobreviveu ao processo. Número 3. Um tesouro de 2.000 anos. Um caçador de tesouros no condado de Mureș, Romênia, descobriu um esconderijo de moedas de prata da época do Império Romano. Depois de procurar na floresta de Sangero de Paduri um detector de metais, um homem descobriu quase 300 moedas em um pote de barro enterrado no chão. Narcis Kartis, um caçador de tesouros em seus 40 anos de idade, é um fã de história que passa o seu tempo livre cavando por artefatos. Na realidade, esta não é a sua primeira grande descoberta. O Sr. Kartis tem sido um detector licenciado por quase 1 ano e meio, durante o qual ele fez 3 achados arqueológicos. 4 tetradracmons, a moeda de prata padrão da Grécia Antiga, estavam entre os itens que ele descobriu inicialmente. Seu segundo achado foi um acúmulo de moedas antigas no bairro Ernei, no condado Mureș. Agora ele tem tesouro do bosque Sangero de Paduri. Depois de inspecionar o pote cheio de moedas, enquanto se assegurava de não movê-la da sua posição atual no chão, o Sr. Kartis entrou em contato com o Museu do Condado de Mureș. E, de acordo com os arqueólogos, múltiplas descobertas têm sido feitas nos últimos anos, com acumulações de moedas, joias e etc., acumuladas ao longo de várias gerações, e que inclusive têm ajudado a conhecer mais sobre a história, que é envolta de mistérios. Número 2. As misteriosas pedras da floresta de Pokaini. Há um encantador senso de misticismo que envolve a encantadora floresta Pokaini, na Letônia. Conhecida por suas vastas trilhas, os visitantes precisam reservar pelo menos de 3 a 4 horas para explorar toda a floresta. A floresta de Pokaini é notável por seus peculiares montes de pedras esféricas e cobertas de musgo que estão espalhadas pelo chão da floresta de forma aparentemente aleatória. Muitas teorias têm sido propostas para explicar a forma aparentemente não natural das pedras, mas nenhuma foi verificada. Muitos curandeiros psíquicos visitam a floresta de Pokaini porque acreditam que ela é um local poderoso para a energia positiva. Além disso, é possível que os antigos ritos pagãos fossem realizados nesta floresta, e é por isso que agora ela emite tal energia positiva para a cura. Alguns até mesmo trazem oferendas às pedras em troca de cura. Portanto, a floresta também pode ser assombrada e isso atrai os buscadores de emoção e fãs do misticismo. De qualquer forma, a floresta serve como um refúgio fresco e único de volta à natureza, e muitos já se aventuraram em trilhas de caminhada para simplesmente curtir a natureza. Número 1. Pony Range. Ninguém realmente sabe como estes velhos cavalos de hobby chegaram aqui, mas o rebanho continua crescendo. Em uma pequena fatia de pasto aberto na cidade de Lincoln, Massachusetts, cavalos de balanço quebrados, pôneis de plástico e outros brinquedos de cavalo variados têm mantido essa quadra. Como por magia, os pôneis têm proliferado ao longo desta sinuosa estrada campestre, resultando no peculiar Pony Range. Os cavalos de plástico e metal começaram a chegar anonimamente em 2010, com a colocação de um cavalo de passatempo solitário ao longo da pitoresca Old Sudbury Road, cerca de 15 milhas a oeste de Boston. Como e por que o pequeno companheiro enferrujado apareceu é um mistério, mesmo para os lincolnitas, que já estão por aqui há algum tempo. Uma história tem o primeiro cavalo pendurado depois de uma barraca de limonada de curta duração de uma criança e outra em que foi deixado de uma exposição de Natal. Qualquer que seja a verdadeira história, depois que a primeira apareceu, as coisas começaram a ficar estranhas. Mais cavalos, cavalos de balanço, cavalos de brinquedo, estatuetas de cavalo começaram a aparecer no local. E são periodicamente rearranjados e às vezes em círculos, às vezes em filas, como cavalos de corrida,
Outras vezes são simplesmente espalhados e batidos, como se tivessem voltado de uma longa noite de carruagem. O rebanho tem crescido mais rápido de tarde, como um dobro de cavalos colocados em pastagens do que alguns anos atrás. Estranhamente, ninguém os tira. O arranjo só se transforma e cresce, muito inclusive para o deleite e apreciação da família que possui a terra.